A série é Sinais da Vinda de Jesus. O tema da mensagem de hoje é: no princípio era o fim. No princípio era o fim. Parece um paradoxo, mas tem sentido. Isaías 46, versos 9 e 10 diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que vai acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Neste versículo Deus está deixando claro uma coisa para todos os homens: a história do homem não corre o seu curso à mercê de mim, à revelia de mim. Eu tenho um conselho e o meu conselho permanece de pé. O que eu determino vai acontecer. Olha para a pessoa do teu lado e diga: o seu Deus é Senhor do universo e da tua vida também. Deus diz o seguinte: eu anuncio as coisas que hão de acontecer no início. E a Bíblia é um livro extraordinário, porque foi escrita por muitos homens que viveram em épocas diferentes, em lugares diferentes, em contextos completamente diferentes, e eles escrevem de coisas que parecem à primeira vista uma colcha de retalhos, mas que vão se juntando e vão se preparando para cumprir o conselho de Deus. E muitas das profecias que foram faladas lá atrás já se cumpriram na primeira vinda de Jesus. Mas muitas outras estão se cumprindo nos nossos dias. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você tem o privilégio de viver num tempo em que as coisas estão acontecendo diante dos seus olhos. E hoje eu quero mostrar para vocês algumas profecias extraordinárias, que quando foram preditas, não faziam nenhum sentido, mas que agora estão acontecendo exatamente na nossa geração. Eu quero começar mostrando uma tabela para vocês. Esta tabela, basicamente, é a genealogia de Adão até Abraão. O capítulo 5 vai de Adão até Noé. Depois, capítulo 6, 7, 8, 9, 10... falam de outras coisas, intercalam no meio eventos que são citados. E novamente no capítulo 11, a genealogia tem uma retomada. Só que a partir daí, começando em Noé, né, na descendência de Sem, Sem é o filho de Noé. Está vendo lá no 5:32? No 11:10 começa de novo. 5:32, Noé a Sem. Depois 11:10, Sem, Arfaxade, daí por diante, que vai até Abraão. Diga assim: Adão é o primeiro homem. Abraão é o primeiro hebreu. Amém? Quando a gente olha, e esses anos todos, é porque a genealogia diz assim: fulano de tal viveu tanto e gerou a tal vida. Depois disso fala, ele viveu tantos anos e morreu. Aí começa o outro: fulano de tal viveu tantos anos e gerou a ciclano. Quando você soma todos esses anos, você descobre que de Adão até Abraão foram 1948 anos. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você acha que isso é numerologia? Não é numerologia. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. A Bíblia diz que há um segundo Adão. Quem é o segundo Adão que a Bíblia chama de segundo Adão?
Jesus. Lá em 1 Coríntios, Paulo chama Jesus do segundo Adão, por uma razão simples. Assim como Adão foi o primeiro de uma raça, Jesus é o primeiro de uma nova raça. Mas que raça é essa? Dos que nasceram de novo. Dos que ressuscitarão no último dia por causa da ressurreição dele. Amém ou não? A Bíblia, Paulo chama Jesus da primícia. O primeiro que passou pelo processo de transformação do corpo, que todos nós vamos ter. De Adão a Abraão, o primeiro hebreu, 1948 anos. Detalhe, de Jesus, o segundo Adão, a restauração de Israel, o povo hebreu, 1948 anos. Naquela genealogia, eu já trouxe para vocês um outro estudo, uma revelação tremenda da genealogia. Está encriptada a história do povo de Israel. Portanto, eu quero que você saiba de uma coisa. A criação do Estado de Israel em 1948 é o início do último minuto ou da última hora profética no calendário de Deus. Porque o que acontece em Israel tem tudo a ver com o que acontece na história dos homens. Israel é a terra a partir da qual, e hoje existem estudos que mostram, um dia eu vou mostrar para vocês, que o Gênesis, que o Éden, é exatamente onde era o Monte Moriá. E por que eles brigam tanto por aquilo lá? Porque a restauração do país de Israel, a construção do terceiro templo, a adoração, o Messias Jesus adorando, ensinando as pessoas e as pessoas adorando a Jesus lá naquele lugar, é literalmente a restauração do Éden. Existem muitos historiadores, exegetas, hoje crendo de fato que aquele lugar ali, aquele lugar onde se briga muito, é o lugar de onde o homem foi expulso e para onde ele vai voltar um dia. Não é tremendo isso? Eu prometo que eu vou trazer esse estudo para vocês. Mas o fato é que o que está acontecendo em Israel, quando o povo de Israel volta, todas as profecias, diga para a pessoa ao teu lado, todas as profecias que falam do retorno de Jesus, precisavam que Israel tivesse na sua terra. Porque todas as profecias concernentes à volta de Jesus, a batalha do Armagedon, tudo que vai acontecer lá, Israel já está de volta na terra. Isso é tão sério porque se você pega os livros de teologia, de escatologia, até o começo do século XX, os teólogos, eles tentaram dar uma ajeitada na Bíblia, né? Porque eles falavam, como é que pode o povo de Israel voltar para lá? Não vão voltar, eles estão espalhados no mundo inteiro, não vai acontecer. Então eles diziam, não, então nós temos que ter uma explicação. Então, Israel, na verdade, não é Israel, é a igreja. Já ouviu isso? E a terra prometida, que eles vão voltar, que as profecias dizem, não é a terra prometida, é o céu. Já ouviram isso? Pois é, os homens caem do cavalo, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Ele diz, o meu conselho fica de pé, e eu farei segundo a minha vontade. Então hoje, quem aqui nasceu antes de 48? Não fique chateado de eu fazer essa pergunta, tá? Vai denunciar a idade, mas tudo bem. Quem nasceu antes de 48? Você está vivo depois de 48. Então você é de uma geração que viu essas coisas acontecerem. Se você já tinha uma certa idade e acompanhava as histórias da guerra, a BBC de Londres, da Segunda Grande Guerra, deve ter ouvido falar que no dia 14 de maio de 1948, na cidade de Tel Aviv, Davi Ben-Gurion, junto com mais uns 500 judeus, anunciaram o estabelecimento
da nação de Israel. No dia seguinte estourou uma guerra, a chamada Guerra da Independência. Os judeus eram muito inferiorizados numericamente. Não tinham armas, não tinha gente treinada. E para encurtar a história, em menos de 2 anos, foi assinada uma trégua, porque os judeus tinham vencido a batalha. Quando Deus promete, Ele cumpre. Deus não precisa de circunstâncias, Deus não precisa de elementos favoráveis. Deus é o Senhor do sobrenatural. E o que Ele fala, acontece. Mas hoje eu quero falar para vocês de um milagre ou de profecias concernentes à nação de Israel. E eu quero começar falando para vocês sobre o milagre do Arava. Aqui é a nação de Israel, tá, gente? Essa região aqui que está escrito West Bank, isso é chamado também dos territórios ocupados. Aqui é uma terra de ninguém. É governada por Israel, mas na verdade aqui tem assentamentos, tanto judeus quanto árabes, e é uma das brigas maiores, tá? Essa outra áreazinha aqui, ó, essa é a faixa de Gaza, de onde saem todos os foguetes para atingir Israel. Essa outra área toda aqui é a área de Israel e o povo judeu, quem habita e está debaixo do governo judeu. Aqui está a cidade de Jerusalém. Jerusalém é a capital do mundo, é o centro da terra. É a única cidade na Bíblia que Deus diz que Ele ama e sobre a qual Ele botou o seu nome. O que é importante vocês entenderem sobre este território? Isso aqui é o Rio Jordão. Esse lagozinho aqui em cima chama Mar da Galileia. Esse pedacinho de terra aqui é onde Jesus viveu e onde operou a maioria dos seus milagres. Jesus vinha só 3 vezes por ano a Jerusalém, nas principais festas, para adorar junto com todo o povo de Israel. As águas do Mar da Galileia são as águas do Jordão. Ele sai do Mar da Galileia e vai descendo, vem até o Mar Morto. Alguém sabe porque o Mar Morto é chamado de Mar Morto? Porque ele é morto. Não tem vida, não tem peixe, não tem nada. Por causa da sua concentração de sal, que é tremenda. Agora, outra coisa importante de você saber, Jerusalém está entre 850 a 900 metros acima do nível do mar. O Mar Morto está a 420 metros abaixo do nível do mar. Portanto, daqui de Jerusalém até o Mar Morto, que é aproximadamente 80 quilômetros, você tem um declive de 1.300 metros. É muito ou não? É muito mais do que você descer a Serra de Santos, por exemplo. E esta região aqui, ó, ao sul do Mar Morto, tanto na Jordânia quanto em Israel, é chamada de Aravá. Diga para o teu irmão do lado, diga, não é Saravá. É Aravá. Por que eu estou falando isso? O profeta Ezequiel, quando você começa a ler Ezequiel, parece que você está lendo um livro de história de Israel. Primeiro Deus começa a falar, olha, eu vou trazer o meu povo de todas as nações da terra. E vou trazer de volta para a terra de Israel. No capítulo 37, ele leva Ezequiel a ter uma visão. E ele fala, Ezequiel, o que você está vendo? Ezequiel fala, Senhor, eu estou vendo um vale enorme com muitos ossos secos. E Deus fala, e aí? Você acha que esse vale, esses ossos podem reviver? Acho que Ezequiel falou, Senhor, vocês são sequíssimos, mas tu sabes. E Deus fala, então profetiza que eles vão reviver. E eu vou te dizer uma coisa, essa é a nação de Israel. E eles vão reviver. E um exército, ele viu a ressurreição da nação de Israel.
No capítulo 38 e 39, e na história dos homens, depois da Segunda Guerra, como eu disse semana passada, haviam filmes, haviam fotos de valas inteiras de ossos de judeus. E aquele vale de ossos que representava a nação de Israel, porque 1/3 dos judeus em todo o mundo foram mortos naquela guerra. Naquele momento, o mundo fica assombrado e decide que Israel vai ter de volta o direito de habitar na terra. Então, Ezequiel 37, diga para o teu irmão, diga, Ezequiel 37. Já se cumpriu. Ezequiel 38 e 39 fala de uma confederação de nações, de uma união de nações que vem contra Israel. E lá, se você ler, cita o nome de cada uma delas. Eu vou citar algumas das que estão citadas lá. Pérsia, que é Irã. Amigo ou inimigo de Israel? Inimigo. Turquia. Amigo ou inimigo? Inimigo. Até alguns anos atrás, eles estavam em paz. Agora, o novo líder que entrou é radical, está simplesmente mandando todos os judeus indo embora. Síria. Inimigo ou amigo? Todas essas nações vão estar fazendo parte da chamada batalha de Gog e Magog, que invadirão Israel. Portanto, saibam vocês que é uma questão de tempo, vai haver guerra. Hoje o mundo está assombrado e todo mundo sabe que o Irã está desenvolvendo urânio enriquecido para quê? Para bomba. E eles dizem, não, a gente só está desenvolvendo, mas não é para fazer bomba, é só para energia. E acredita quem quer, mas o judeu não crê. Agora, recentemente ouvimos as notícias, na Argentina, da presidente sendo incriminada e acusada de ter dado guarida para terroristas muçulmanos, sim ou não? Você pensa que a inteligência israelense está quieta? Estão procurando as provas. Então é uma questão de tempo para Israel bombardear o Irã, para acabar com qualquer tipo de enriquecimento de urânio. O mundo está vendo isso, queridos. Hoje de manhã o Estadão deu 6.000 judeus na França estão indo embora para Israel, porque não estão aguentando o antissemitismo lá. A Europa está se tornando muçulmana. Na França, 1 entre cada jovens de 20 anos para baixo já é muçulmano. Na Inglaterra, os que estão sendo recrutados para ir lutar no ISIS são europeus, jovens que estão revoltados com a vida. E olha, saibam que no Brasil, eles têm um plano de ter em 10 anos mais de 1 milhão de muçulmanos. Há 5 anos atrás você não viu uma pessoa vestida com burca. Hoje você já está vendo, sim ou não? E vocês podem saber, enquanto a igreja está dormindo, não fala de Jesus, não faz nada, eles estão trabalhando. O Kiko me contou hoje, que perto de onde ele mora, tem uma célula que há poucos anos atrás tinha meia dúzia de gato pingado. Hoje está saindo pelo ladrão. Nós estamos vivendo esses tempos. Estou dando um pano de fundo político, histórico, geopolítico para vocês, mas quero mostrar para vocês algumas coisas que tinham que acontecer. Ezequiel 37 fala do renascimento, 38 e 39 da guerra de Gog e Magog. Mas Ezequiel 47 fala da reconstrução do templo em Jerusalém. Do templo de Salomão em Jerusalém, de onde o Messias vai governar. Quantos de vocês sabem que Israel hoje já tem a planta completa desse templo? Quantos aqui já foram em Israel e viram uma menorá de ouro puro, que fica pertinho ali de quem vai olhar para o Muro das Lamentações? Já viram? Essa menorá é a menorá que vai ser usada no templo. A última vez que eu estive em Israel, nós estivemos no Instituto do Templo e eles nos mostraram todos os utensílios do templo, todos prontos.
A única coisa que eles não têm pronto é a Arca da Aliança, porque eles dizem que vai ser achada. Bom, está tudo sendo preparado. Zacarias, capítulo 14, versos 16 a 18, diz o seguinte: que depois dessa guerra de Gog e Magog, depois dessa guerra de invasão contra Israel, que o Messias vai reinar, olha o que o texto diz: todos os que restarem de todas as nações, porque nessa guerra vai ter gente que vai morrer, que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor. Quem rei é esse? Diga mais forte, querido, de quem é esse rei? Quando você for arguído sobre quem é o seu rei, você tem que abrir a tua boca e dizer: é Jesus. Amém ou não? Quem é o seu rei? O Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subiram a celebrar a festa dos tabernáculos. Para que haja essa peregrinação de nações do mundo inteiro, duas coisas precisam ter na terra. A primeira delas é essa estrada. Muitos virão de avião, claro, mas o texto diz que vai ter gente vindo do Egito. Precisa de estrada. E depois eu vou ler um outro texto para vocês e vou mostrar que os peregrinos vão subir cantando e se alegrando com júbilo e regozijo. Mas além de ter estradas, precisa ter de comida, precisa ter comida. E eu quero ler para você um texto, uma profecia de 2.700 anos. Olha para o teu irmão e diga: é muito tempo. Mas veja a precisão do que Isaías falou. Isaías 35, de 1 a 10. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará. Diga ermo. Esta palavra ermo, porque deserto é uma palavra no hebraico que é midbar, é uma palavra genérica. Qualquer terra que não seja muito fértil, que tenha um pouquinho de vegetação, é midbar. Mas ermo é uma palavra que no hebraico é aravá, não saravá. Se refere à região mais desértica, mais árida, mais seca de Israel. Então ele está dizendo: o aravá exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano. Quem já foi ao Líbano, ou quem já viu fotos do Líbano? O Líbano, irmãos, é uma terra verde. Os cedros do Líbano são milenares, são árvores. Hoje já não tem tanto, mas na época que foi escrito o Líbano, tinham árvores que nem no inverno, quando vinha neve, as folhas morriam. É uma terra fértil. Então o que Deus está dizendo? Deu-se-lhes a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. O Carmelo fica no norte de Israel, na Galileia, que é uma área também muito fértil. E na época de março, assim, é verde, completamente verde, uma terra boa. O que Deus está dizendo? Olha, o aravá vai se tornar tão fértil, tão lindo, como o Líbano é, e como é o Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes. Olha para a pessoa do teu lado e diga: sede forte em nome de Jesus. Não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Aqui está falando do período que viria primeiro da grande guerra do Armagedon. E ele diz assim: a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará.
Olha o que ele diz aqui: pois as águas arrebentarão no deserto. Diga para o teu irmão do lado, a profecia de que as águas arrebentarão no deserto. E ribeiros no Aravá. E o texto diz mais: a areia embraseada se transformará em lagos. Diga para o teu irmão do lado, guarde essa palavra. A areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Bota lá, por favor, o mapa de novo. Vocês sabem por que o Rio Jordão, e por que acontece exatamente esta linha e uma depressão que existe nessa região? Alguém sabe? São falhas das placas tectônicas. Você sabia que a Terra, embaixo da Terra existem placas tectônicas que se movimentam? É o encontro dessas terras, dessas placas, que produz os terremotos. Existe uma placa, uma falha chamada de falha sírio-africana. Está vendo a Síria aqui? Ela começa ao norte, aqui nas montanhas da Turquia, vai passando por aqui, exatamente onde está o Rio Jordão. O Rio Jordão fica exatamente em cima dessa falha. O mar Morto também está nessa falha, continua descendo e vai até lá embaixo na África, na Zambésia. É uma falha chamada de falha sírio-africana. Bom, tudo isso é importante vocês conhecerem, porque quando Isaías profetizou, essa região do Aravá era a região mais árida. Só tinha areia, pó, e o máximo que tinha de alguma vegetação era uma acácia aqui, outra acolá. Acontece que há uns 15 anos atrás, olha para o termo lá do lado, você já estava vivo. Você pode até verificar, depois vai para o YouTube, que você vai ver isso aí. Alguns beduínos que tinham lá, que criavam cabra nas suas terras, começaram a observar um fenômeno, que a areia abrasiva começava a ser engolida e no lugar nascia uma lagoa. Exatamente o que Isaías falou 2.700 anos atrás. E eles começaram a assustar, mas o que é isso? O que é isso? A ponto dos geólogos judeus virem, tiraram umas fotos de satélite, não sei como que eles conseguiram ver isso, mas perfuraram e descobriram que embaixo do Aravá, olha para o teu irmão do lado e diga assim, é do Aravá, onde Deus falou, tem um aquífero extraordinário. Assim como o Brasil tem o aquífero Guarani, o Aravá tem um aquífero extraordinário. Só que em 2.700 anos, nunca as águas que estavam lá embaixo forçaram para subir. Agora, tem um documentário do Discovery Channel que fala isso. De repente, o indivíduo está lá com a fazenda dele, as casas estão sendo engolidas, e no lugar daquela cratera nasce um lago. As águas estão jorrando de dentro para fora. E as águas são puríssimas.
Do mesmo jeito que Deus falou que ia acontecer. E querido, onde tem água, tem vida. Onde tem água, começa a ter vegetação. Onde tem água, tem animais silvestres. Você está vivendo no tempo em que as profecias estão se cumprindo. Você pode aplaudir o Senhor? Isaías 19, versos 23 e 24 diz assim: naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro, com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo. Olhe para o teu irmão do lado e diga assim: Deus tem um povo no Egito. E a Síria, obra das minhas mãos. Olha para o teu irmão do lado e diga: Deus tem um povo na Síria. Israel, a minha herança. Os inimigos, a Bíblia está dizendo que eles vão virar tudo amigo. Bota lá, e vai ter estrada do Egito para a Síria. A Síria seria onde? A Assíria seria hoje a área que ocupa a Síria, a Síria, mais ao norte a Turquia e até aqui um pedaço do Iraque. Deus está dizendo que vai ter estrada entre essas nações e as pessoas vão caminhar entre elas e vão adorar em conjunto. A Bíblia diz que Israel vai ser o terceiro com o Egito e com a Síria. Olhe para o irmão do teu lado e diga assim: Jesus vai unir os irmãos que estão brigados, porque eles são irmãos, irmãos. Não tenha dúvida. Os árabes e os judeus são irmãos. E eles vão descobrir que nenhum dos dois estava certo. Porque os judeus estão esperando o Messias que já veio. E os árabes estão adorando um Deus que não é verdadeiro. Mas Jesus vai se revelar. E saibam disso. A guerra vai acontecer, mas hoje nós estamos vivendo um tempo em que o evangelho está explodindo nas nações muçulmanas. Sabiam disso? O ano passado morreram mais de 100 mil cristãos entre Síria e Iraque. Não estamos falando de muçulmano. Na Síria já morreu mais de 500 mil pessoas. 100 mil cristãos. Olha para o teu irmão do lado e fala assim: até debaixo do perigo de morte, o Senhor está salvando pessoas. Querido, nós estamos com os olhos abertos vendo as coisas acontecerem. Deus está prometendo que vai haver um tempo em que estes inimigos se tornarão irmãos. E todos adorarão no mesmo lugar. E esta é a visão que Ezequiel tem. E lá no capítulo 47, como eu disse, o templo já existe, o Messias já está lá. Nos versos 8 a 12, vamos ler. Ezequiel vê algo extraordinário. Ele vê que do templo, sai de debaixo do templo, águas que descem até o Mar Morto. Vamos ler o que o texto diz. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Diga: Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, que é o Mediterrâneo, em multidão excessiva. Mas os seus charcos, diga: mas os seus charcos, e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio.
Aqui está Jerusalém, a pelo menos 850, em alguns lugares, em outros lugares 900 metros acima do nível do mar. O que Ezequiel viu é que um rio de água saía do templo em Jerusalém e descia até o Mar Morto por gravidade. E o que ele vê é que estas águas que saem de debaixo do trono tornam o Mar Morto um mar vivo. As águas vão se tornar saudáveis, vai ter peixe. Agora é interessante porque ele diz assim: mas os charcos ficarão saudáveis. Que charco é esse? Agora, por favor, mostre as fotos de satélite. Essa é a foto de satélite de 1972. Dá para ver que esse aqui, atualmente, secou muito em relação a esse, sim ou não? No tempo de Ezequiel, isso aqui é um braço de sal, tá? No tempo de Ezequiel, isso aqui não existia, era tudo uma coisa só. Mas como pode as águas que saem do trono tornar uma parte do lago vivo e ter uma outra parte que ele chama de charcos que vai continuar salgado? Como pode isso? Pode, porque Ezequiel viu o que está acontecendo. Há 2.500 anos atrás, era só uma coisa só. A cada ano, o Mar Morto está ficando mais seco, por uma razão simples. As águas que desembocam no Mar Morto são as águas do Jordão, que vêm do Mar da Galileia. Mas hoje você tem milhões de judeus e jordanianos bebendo água dali. Então o tanto de água que entra no Mar Morto hoje já não é mais o suficiente. E ele está cada vez mais se tornando um Mar Morto dividido em dois. Hoje os judeus fizeram até uma tubulação para trazer água daqui para cá. Mas isso aqui, eles até chamam de charco, porque a água não passa daqui. O que Ezequiel viu foi exatamente isso. As águas que sairão do trono de Jesus, entrando na parte norte do Mar Morto, e aquilo se tornando vida. E a parte de baixo vai continuar como um charco de água salgada. Olhe para a pessoa do teu lado e diz assim: está acontecendo na sua geração. Se algum teólogo lesse esse texto há 100 anos atrás, ele ia dizer: não faz sentido. Está fácil de entender, irmão? Será que eu estou tão difícil de entender uma coisa dessa? Hoje, o Mar Morto está se tornando o que Ezequiel viu. Hoje, o Aravá, que era o lugar mais seco de Israel, está brotando água do fundo. E a areia abrasiva está se tornando em lagos, como a palavra predisse. Amém ou não? Você pode aplaudir o Senhor e dizer glória a Deus? Sabe, queridos, para você ter uma ideia, eu falei que quando vierem os peregrinos adorar, vai precisar de duas coisas. De que mais? De que mesmo? Estrada e comida. Porque as águas estão brotando da terra. Quando você viaja agora pelo Aravá, você vai ver dos dois lados da rodovia fazendas inteiras de plantação. É extraordinário. Muitos anos eu passava e falava: mas de onde vem essa água? Aí eu sabia, porque eles me explicavam: não, são cânulas de irrigação gota a gota. Você vê até algumas estufas, porque lá o sol é muito quente. Hoje, Israel é um dos maiores produtores de frutas do mundo, exportador de flores. E vocês querem ver o que hoje tem por volta nessa região, que é pequena, entre 50 e 60 fazendeiros lá, mas alguns dados estatísticos dos americanos. O texto diz assim, que os agricultores de tomate no Aravá produzem 50 vezes mais
na média do que os americanos. Olha para o teu irmão do lado, não é 5 não, são 50 vezes. As vacas da região do Aravá, vaca come grama. Olha para o teu irmão e diga, vaca come grama. Tem que ter grama. As vacas do Aravá dão em média 4.000 galões. Não estou falando de litros, galões. De média, por ano. Comparado aos americanos que dão 2.500 galões por ano. Até as vacas no Aravá são mais leiteiras do que as vacas americanas. Glória a Deus ou não? É porque a palavra de Deus vai se cumprir, meu irmão. Olhe para a pessoa do teu lado, fala, você pode até pensar que a tua vida depende das circunstâncias. Mas se você depender de Deus, você vai experimentar o favor. E o favor de Deus vai te elevar acima dos homens. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer, eu creio. Só que tem muito crente que fica tímido e fala, não, eu não quero. Eu costumo dar um exemplo, ainda bem que minha sogra não está aqui. Meu sogro e minha sogra sempre tiveram muito dinheiro. E eles tinham 3 filhos, depois veio o Luquinhas, que é a rapa do tacho. Então eles tinham a Lília, primogênita, depois o Cássio e o Ziza. Não, desculpa, o Ziza e depois o Cássio. Quando chegava em época de Natal, perguntava, o que vocês querem? A Lília pedia sempre muito. Vocês conhecem minha mulher, até hoje ela é de fé, né? Inteligentíssima. O Ziza também pediu o mundo. O Cássio falava, eu não preciso de nada. Um dia, era uma coisa incrível, eu era namorado da Lília, o Ziza com um carrão. O Cássio com um carrinho. E eu falava, teu pai gosta muito mais do Ziza, né? Um dia eu perguntei para meu sogro, mas por que o senhor faz tanta diferença? Eu peço para escolher o carro que ele quer. É isso que ele pediu. Você tem acesso a um Deus que tem favor na tua vida. Se você pedir, a Bíblia diz que você vai conquistar. Você crê nisso? Quantos creem que Deus tem favor? Você é filho. Você não tem que ter medo de pedir ao seu pai, porque Ele é dono do ouro e da prata. E quando o favor de Deus vem para o seu povo, a vaca leiteira vai dar mais leite do que a do seu vizinho. Amém ou não? E se você estiver num meio árido que não dá nada, as águas virão do interior para fluir. E o texto fala exatamente como isso. As águas arrebentarão. Porque para aparecer elas arrebentam a terra em volta. E do nada, eu vi um documentário, do nada, começa assim, bum, uma fonte de água, daqui a pouco virou um lago. Numa região que não tinha nada. Quando está se cumprindo, olha para o teu irmão e diga, quando está se cumprindo? Diga, nos meus dias. E isso está ligado à vinda do Messias. Diga para o teu irmão do lado, está chegando. Está chegando, aplauda o Senhor, diga, eu creio. Eu quero terminar a minha palavra dizendo para você, querido, que a Bíblia é um livro preciso. Existem coisas que você lê hoje e ainda parecem loucura. Mas vai chegar um tempo que você vai falar, ah, então era isso. É melhor crer antes de ver, do que precisar ver para crer. Amém? Nós estamos vivendo muito próximos. Fazendo uma recapitulação. Para que Jesus voltasse, o povo de Israel teria que ter voltado para a sua terra. Tica, já voltou. A Bíblia diz que quando o Messias reinar, o Aravá vai deixar de ser árido e vai se tornar uma terra
fértil, com água, com alimento. A região do Mar Morto vai se tornar literalmente uma região de pesca. E o texto diz, como os peixes muito frutíferos do Mar Morto, do Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo. E que águas sairão de debaixo do trono. Outra coisa interessante de vocês saberem. Aí você fala, como é que vai sair água de lá? Quantos de vocês sabem que a Bíblia diz em Zacarias que quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, vai haver um grande terremoto e o monte vai se fender? Quantos já ouviram falar sobre isso? Hoje, os judeus já descobriram que embaixo do Monte Moriá existe muita água. Embaixo do monte, fontes de águas. Quando o monte se fender, essas águas jorrarão por debaixo do templo e descerão para o leste, para o Mar Morto, numa descida de 1.300 metros, descerão com uma velocidade extraordinária, vão invadir o Mar Morto, e ele vai se tornar um mar vivo. Porque a boca do Senhor disse, e o seu conselho permanece em pé. Eu quero terminar essa palavra dizendo, Deus controla o universo, mas controla o fio de cabelo que cai da sua cabeça. Eu vou perguntar para ele, por que ele deixou cair tanto do meu? E tem tanta gente aí cabeluda. Eu vou perguntar por que esse irmão aqui tem tanto cabelo e eu tenho tão pouco. Mas a verdade é que nós servimos a um Deus amoroso, que ama a todos os povos. A mensagem do Evangelho, irmãos, não é que nós odiemos os muçulmanos, não. Muitos sinceramente estão servindo o seu Deus, achando que estão fazendo o melhor. Mas o inimigo quer enganar, mas Deus é mais sábio do que ele. E está havendo um crescimento extraordinário. Queridos, agora eu estou recebendo notícias da África, de pastores que estão pedindo oração porque o Boko Haram entra nas cidades e mata em primeiro lugar os cristãos. Mas sabe o que está acontecendo com o evangelho na África? Está multiplicando. Para cada um que eles matam, se convertem em 10. E o poder de Deus se manifesta. Esse é o Deus que nós cremos. Amém ou não? A nossa guerra não é contra eles, é contra o diabo. Agora, como é que nós vamos vencê-los? Pela palavra da fé. A Bíblia diz, pelo sangue do Senhor e pela palavra do testemunho. É hora da igreja brasileira abrir a boca, para de marasmo, para de frescura, para de reclamar e proclame que Jesus é o único caminho para a salvação. E as pessoas vão se converter, inclusive no Brasil. Porque a gente tem boca muito grande, sabe, gente? Deus já me chamou atenção uma vez, porque às vezes você vê coisas no meio do povo de Deus, você tem vontade de falar, né? E algumas vezes, nunca falei publicamente, mas assim, entre os irmãos, falava de fulano, de Beltrano, é porque isso daí é pastor, é bandido, outro é isso. E um dia o Senhor veio, eu estava em oração e Deus me cobrou feio. Ele falou, agora você virou Deus para conhecer o coração das pessoas? Sabe uma coisa assim, clara? Eu falei, Senhor, mas o Senhor sabe que eu vi isso? E Deus falou comigo, eles não podem ter mudado? Eles não podem ter se arrependido? Quem é você para julgar o coração do meu filho? E Deus falou, não se levante contra a igreja que eu vim morrer por ela. E eu quero te dizer, isso é obra do inimigo. Tem pastores postando no YouTube, em coisas falando mal de irmãos, citando por nomes. Você acha que alguém vai se converter porque alguém falou mal de A ou B? Ao contrário, as pessoas deixam de ir na igreja. Deixam de ouvir a palavra da salvação, porque tem irmãos lutando contra irmãos. Irmãos, a nossa luta não é contra a igreja, a nossa luta é contra o diabo. É a hora da igreja se encher do Espírito Santo, se levantar e proclamar, porque está chegando a hora.
E quando ele vier, eu quero ser achado proclamando o evangelho, falando que só há um caminho para Jesus. Amém? Então pare. Você acha que você sofre, você acha que você é injustiçado, você acha que você tem problemas? Você já pensou nos irmãos que estão morando nessas nações? Você já pensou em indivíduo ter que morrer? Eu fico pensando nisso, falo, meu Deus, eu não negaria Jesus, eu sei que eu morreria. Mas já pensou você ter que ver, pegar a sua mulher, um filho teu e mandar você negar Jesus? Isso é que muita gente, é o dilema que muita gente está tendo que viver. E aqui no Brasil, nós vivemos numa terra abençoada, que quando para de chover um pouquinho, fica todo mundo alarmado. Queridos, vocês não sabem o que é seca. Comece a profetizar a palavra de graça, de bênção, de salvação. Porque onde vem a bênção do Senhor, vem a chuva. Onde vem a bênção do Senhor, vem a abundância. Amém ou não? Igreja, levanta, acorda. Está na hora de proclamar. O Senhor está voltando. Amém? Aplauda o Senhor, diga eu creio. Eu recebo esta palavra. Eu tenho a cada dia pedido perdão para Deus por toda e qualquer palavra que eu tenha proferido. E tenho dito, Senhor, enche a minha vida e abre as portas para que eu fale do teu evangelho. Eu não vou julgar ninguém porque Deus não me deu esse chamado. Quem é juiz é o meu Senhor. É Ele quem vai julgar os nossos corações e as nossas obras. Mas enquanto eu estiver aqui e você estiver aqui, você vai proferir que Deus tem uma porta aberta. Amém? Se alguém fizer algo contra você, abençoe. Abençoe os que te amaldiçoarem. A Bíblia diz isso. Abençoai e não amaldiçoeis. É isso que Jesus diz. Se a igreja amar com o amor de Jesus, nós vamos ganhar as vidas. Porque o mundo está desesperado. Eu quero fazer um apelo hoje para você. O inimigo quer roubar a nossa alegria. O inimigo quer roubar a nossa esperança. Ele quer mostrar para você as suas derrotas, as suas lacunas, as injustiças que fizeram contra você. Ele quer tirar do teu coração o cântico de louvor. Mas a palavra de Deus diz que quando Deus restaura a vida de alguém, lá no Salmo 126, o salmista diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, e ele está falando da vinda da Babilônia no primeiro exílio, nós éramos como os que sonham, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Querido, o inimigo quer que você acredite que a tua vida é uma droga. Mas eu quero te lembrar, quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Eu quero te lembrar de onde você veio de Deus. Para onde você vai é para a glória do Filho de Deus. Você não é um derrotado. Você pode estar vivendo provações, problemas financeiros, vida apertada. O mundo está se levantando contra você. Mas Deus quer que você entenda e veja a realidade como Paulo via. Paulo era um cabra que por causa do evangelho foi preso, muitas vezes açoitado, naufrágio. E ele falava, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam. Igreja, o mundo não vai ouvir o nosso discurso teológico. O mundo não está nem aí se nós nos chamamos de crentes. Aliás, eles têm preconceito contra nós. Mas tem uma coisa que fala mais alto do que qualquer discurso, que é uma vida cheia de paz, de alegria, de contentamento, de certeza.
certeza da vida eterna, que eu adoro o meu Deus, estando bem ou não estando bem, porque eu sei que Ele é um Deus de restituição, que se eu estou passando por um momento de prova, vai chegar a hora da restituição, que eu não sou bastardo, eu sou filho, e Ele cuida de mim, como o Pai que ama, amém ou não? Isto é quem você é, isto é o decreto que está sobre a tua vida. Deixa o Espírito Santo usar a tua vida. Os cristãos da igreja primitiva, irmãos, tinham que fugir, largar tudo, largar emprego, largar cidade, largar tudo. Mas eles saíam rindo. Muitas vezes eles iam para a cova dos leões, eram mortos no circo romano, enterrados vivos, com os leões comendo eles, e eles glorificando a Deus. Sabe onde eles entravam? E sabe onde era o lugar onde eles se reuniam? Nas catacumbas. Às vezes a gente entra aqui, o culto não está muito cheio, eu ouço aquela palavra: nossa, hoje estava um peso. Filho de Deus não precisa de retorno, de feedback. Ele só tem um motivo, ele tem Jesus, ele tem uma promessa, ele tem uma esperança, ele tem uma certeza que Deus morreu por ele. Os primeiros cristãos, eles se reuniam dentro de catacumbas. Eu já tive a oportunidade de entrar em catacumbas. Escuro, cheio de lugares onde tem gente morta. E eles nem percebiam que tinha gente morta. Lá eles faziam as chamadas festas de amor. Lá eles dividiam o pão, tomavam o cálice e celebravam a ressurreição. Isso é a verdade mais cabal que existe. Todos nós estamos caminhando para encontrar com o Senhor. E todo mundo vai entrar lá por um único motivo: por aquilo que Ele fez por mim na cruz. Mas o dia que as coroas forem distribuídas, haverá pedras na coroa. E esses galardões dizem respeito ao nosso coração. Qual é o meu motivo de pregar o Evangelho? Qual é o meu motivo de ser pastor? Para que eu vivo? Às vezes a gente se alegra por tão pouco, por uma promoção, por uma porta aberta, por um casamento. Glória a Deus, estou vendo os noivinhos ali. Queridos, eu me lembro quando eu era noivo, eu falava: Jesus, não volta antes de eu casar. E o casamento é maravilhoso. Mas eu estou esperando hoje a festa mesmo que vai ter lá. Porque eu quero muito ver o meu Senhor e dizer: Senhor, obrigado. Porque se eu cheguei aqui, eu não merecia, foi por tua causa. E o que eu mais peço para Ele hoje é poder ser a luz de Jesus nesse mundo. Pregar para quem está sem esperança. Ter uma palavra de paz para o desesperado. Tem uma palavra de libertação para o oprimido, para o drogado, para o que está na feitiçaria, para o que está amarrado no pecado. E dizer: Jesus te ama e te salva. Amanhã é segunda-feira. As lutas vão começar de novo. Mas não se esqueça, o Senhor está com você. Ele está do seu lado dizendo: estenda a mão para essa pessoa, que ela está precisando do meu amor. Sorria diferente para esse jovem, ele está querendo se matar. Fale do meu poder para essa pessoa que está buscando na feitiçaria. Queridos, a boca que o Senhor usa hoje é a tua. Os olhos que o Senhor hoje usa são seus. E nós precisamos aproveitar esses últimos dias, meses ou anos antes que o Senhor venha. E a minha oração é para que o Senhor enche o teu coração de júbilo, a tua língua de cânticos, e que você possa ser uma prova viva de que não é uma religião, mas é o Filho de Deus na sua história que está mudando a sua vida. Amém? Quem quer aplaudir o Senhor e dizer que toda honra e toda glória é o seu nome? Amém. Amém. Olhe para o teu irmão do lado e diga assim: você é um abençoado.
Você tem o nome do Rei dos Reis sobre a sua vida. Você é uma bênção. Diga, você ainda vai fazer muita diferença nesse mundo. Diz, o favor de Deus está sobre a sua vida. Diga assim, você ainda está debaixo da graça de Jesus. E o amor de Deus vai fluir da sua vida. O diabo não pode com você. Não tem poder sobre a sua vida. Porque o Rei dos Reis tem uma escolta de anjos para cuidar de você todos os dias da sua vida. Amém? Aplauda o Senhor, diga, eu creio. Não temos mais tempo para perder com coisas de menor valor. Perdoe quem te ferir. Segue adiante. Continue amando. Não tente se justificar, deixa Deus te justificar. E confie. Confie o teu futuro a Ele. O teu futuro não é sombrio, é glorioso. Feche seus olhos. Que a tua graça maravilhosa, que o teu amor incompreensível e as tuas consolações, que vão até o fundo da alma, que inundam a nossa alma, que preenche o vazio que ninguém nesse mundo pode preencher, sejam com teu povo, onde houver alguém que invoque o teu nome, mas principalmente, Senhor, intercedemos pelos nossos irmãos no mundo, que estão morrendo por causa da sua fé. Fortalece-os, fortalece-os, até a hora final. E sobre o Brasil, que a tua glória encha a terra, como as águas cobrem o mar. Senhor, envia os que precisam ser salvos, do bairro da Leopoldina, de todos os cantos de São Paulo, em todo o Brasil, Senhor, nas igrejas menores, aquelas que estão nos morros, aquelas que são as portinholas, que o teu Espírito age nesses lugares, assim como age nas grandes igrejas. Senhor, levanta os teus vasos, cheios da tua unção, cheios da tua glória, para que o número se complete dos que hão de ser salvos. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, querido. Deus te abençoe.